Hey guys! Eu fiz um vídeo sobre as provas de Cambridge e vocês me pediram provas específicas sobre o PET e FCE. As do PET já foram postadas, estão aqui nos cards. E agora chegou a hora do FCE, do First English Certificate. O FCE é classificado como nível B2, que é nível avançado para Cambridge. E assim como tudo em Cambridge são 4 tests. A gente tem Reading, Use of English, Speaking, Listening e Writing. Em questão de estrutura da prova, é 1h15 para o Reading, Use of English, 1h20 para o Writing, são 2 tasks, uns 40 minutos para o Listening, uns 15 minutos para o Speaking. Lembrando que o Speaking pode ser feito em dia diferente da prova do que todas as outras provas, e o Listening costuma ser a última prova do dia. Novamente, a avaliação de Cambridge é por conceito, então A, B, C ou D. Se você tira menos que D, eles te dão um certificado que você é nível A do nível anterior. Então, no caso do FCE, você ganha um certificado, uma carta de recomendação, né? Falando que você é Level A no PET. A gente vai começar falando sobre o Reading Use of English, que é normalmente dividido em 7 tasks, são 7 partes. Um tipo de exercício que existe é um texto com algumas gaps e 4 opções de palavras para fill up that gap, para colocar no lugar daquele espaço no texto. A dica é, as palavras vão ser sempre parecidas, já tenta cortar as que não fazem sentido, presta atenção em prepositions, antes ou depois, para ver qual que é a expression, né, qual que é o phrasal verb, o que vai encaixar naquele tópico. Se tiver muito difícil, pula e volta mais tarde, porque tem que pensar muito no tempo e tem que pensar no tempo de passar o gabarito. Outro exercício do FCE é um tipo de exercício que eu odiava, que tem um text com várias gaps, tem um texto com vários espaços, e você tem que colocar só uma palavra da sua mente que encaixa naquele espaço. Normalmente são prepositions, são conjunctions, e você tem que fazer sentido, e você tem que tirar da sua mente. Então eu tinha muita dificuldade para fazer esse exercício, mas o jeito é fazer muitos desses exercícios até você pegar o jeito de pensar como que funciona a lógica do texto e a lógica da frase e da gramática em inglês. Outro tipo de exercício, a gente tem um texto ou frases separadas com alguns espaços e no final da linha dessa frase que tem o espaço, tem uma palavra que você tem que modificar para que ela se encaixe no texto. Então, normalmente você vai adicionar coisas no início ou no final daquela palavra para que ela faça sentido no texto. E, novamente, é só fazendo muito tipo desse exercício para você pegar o ritmo e o jeito de como fazer. Você tem que modificar a palavra de qualquer jeito. Não adianta só colocar a palavra normal lá, porque eles vão te cortar a questão. Outro tipo de exercício é reescrever a frase para que ela tenha o mesmo sentido da frase anterior. Presta atenção no número limite de palavras que vocês podem usar, entre 2 and 5 words, entre 2 e 5. E no FCE eles te dão a palavra que tem que ser usada na sua frase, mas você não pode modificar essa palavra. Então, uma das suas entre 2 e 5 palavras já é essa que eles te dão, tem que estar lá. E eles normalmente pegam phrasal verbs, expressions, coisas que, de novo, igual no PET, que vai virar reported speech ou passive voice, então muda os tempos verbais. De novo, prática leva à perfeição. Então, quanto mais fizer exercício, mais fica tranquilo de realizar essa questão. De reading, tem um texto gigantesco e várias multiple choice sobre ele. Eu gosto de ler a primeira pergunta, grifar o que eu acho mais importante nessas perguntas e voltar no texto buscando exatamente o que eles me pedem na pergunta. Se não estiver achando, se estiver muito complicado, pula e vai para outra questão, porque o tempo é muito importante nessa prova. E eu gosto também de diversificar. Faz nos dois de reading, faz um use of English, volta pro reading, volta pro use of English, para quebrar um pouquinho o cansaço no cérebro de ficar texto o tempo inteiro, porque no FCE tem textos bem grandes. Outra questão de reading é um texto grandão com várias gaps, e aí você tem 7 parágrafos para encaixar nesse texto grandão, um parágrafo extra. Normalmente você tem que encaixar só 6 e um fica extra para te confundir. Então, eu lia o texto e eu pensava, aqui, beleza, eles estão introduzindo, então eu preciso de mais uma coisa explicando sobre o que eu tô falando, e buscava o parágrafo sobre isso. E o último tipo de exercício de reading, você tem 4 parágrafos e tem várias perguntas, e um parágrafo vai responder cada pergunta, você pode repetir qual parágrafo responde
Um parágrafo pode responder várias perguntas e pode ser que algum parágrafo não apareça respondendo nenhuma pergunta. Eu grifava as perguntas antes para saber o que cada uma queria, eu lia o parágrafo A e aí eu respondia todas as perguntas que eu conseguia com A. Depois fazia isso com B, com C e com D, e depois eu voltava para saber se fazia sentido ou se eu podia trocar. Eu achava que era o A, mas na verdade é o D. E aí eu trocava e finalizava essa questão. Sobre o writing do FCE, assim como do PET, são 2 tasks. A primeira task é obrigatória, e no caso do FCE é um essay, é um artigo. E a segunda task, eles te dão 3 opções, você escolhe, normalmente tem e-mails, letters, notes, stories, e aí você escolhe qual que você acha mais tranquilo para você resolver. A dica, assim como pro PET, é fazer um esquema, introdução, vou falar isso, parágrafo 1 vou falar isso, parágrafo 2 vou falar isso, conclusão vou falar isso, e escrever direto na folha que você já entrega a redação, porque não vai dar tempo de fazer em 1h20 você pensar as 2 redações, escrever e passar limpo a redação inteira na folha de gabarito. Sobre a contagem de palavras, a gente tem mais palavras para escrever do que no PET, porque é um nível acima, já é avançado, e não precisa contar todas as 200 palavras que você escreveu. Você pode contar uma linha cheia, multiplicar pelo número de linhas que você tem e ter uma noção de quantas palavras você tem no final das contas. Lembra sempre que 10 palavras a mais ou 10 palavras a menos é ok, 50, 60 palavras a mais ou 50, 60 palavras a menos não é legal, sua nota vai ser penalizada. Lembra sempre de revisar também para não deixar passar erros bobos e de spelling, porque a nota vai caindo a cada errinho desses, porque Cambridge é muito strict na hora de corrigir os writings. No caso do essay do FCE, não precisa colocar um título, mas é legal pensar que os essays sempre são mais formais. E na estrutura você coloca a sua introdução e já na introdução você já coloca ali uma pitadinha do que você vai defender nesse seu artigo, para responder a pergunta e os tópicos que eles te colocaram no enunciado. O que eu gostava de fazer nos essays era colocar um parágrafo 1 defendendo uma ideia, no parágrafo 2 eu colocava o oposto dessa ideia, falando, não, tem gente que critica por causa disso e disso, mas eu acredito isso, e na conclusão, realmente falar, pra mim, é isso aqui que acontece, e eu defendo isso por tudo que eu já falei aqui no texto, e encerrou. É muito legal para esse tipo de redação você ter palavras de contradição, de adição, de conclusão, já decoradinhas, né? Já usá-las mais vezes. Para fugir só do but e do also, você pode pôr um however, um furthermore, in conclusion, e aí você vai diversificando para não ficar repetitivo também o seu writing. Sobre a segunda task, pode ser uma review de algum book, de algum movie, então tem que ter um título, a escrita não é tão formal assim. Pode ser uma proposal, que você vai ter que defender alguma coisa, então tem que deixar muito claro isso que você está defendendo e qual é essa proposta e o porquê que você está colocando aquela proposta. O report e a proposal vão ter títulos, pode fazer um e-mail ou uma letter, lembrando sempre de cumprimentar, falar por que você está escrevendo aquilo, defender as ideias, falar, eu espero, né, hope to hear from you soon, talk to you later, alguma coisa assim, e assinar. E lembrar da dica importante de como você começa e como você termina as suas letters e os seus e-mails. Se você começar com Sir or Madam, você termina com Yours faithfully. Agora, se você começar com Mr. Smith, você termina com Yours sincerely. Então, eu sempre decorei que o Mr. Smith, que começava com S, terminava com S, Yours sincerely. Novamente, não esqueçam de revisar o texto antes de entregar. A dica é sempre praticar, praticar, praticar. Então, tem link no box de descrição com os mocks de Cambridge, que lá tem vários mocks de FCE. Qualquer outra dúvida sobre a prova pode deixar nos comentários que a gente faz um novo vídeo respondendo. E o próximo vídeo é sobre o listening e o speaking do FCE. Bye bye, I'll see you in the next video. Eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede.